Bom, com isso, então, nós temos aqui ainda alguns minutos, né? Nós vamos abrir, então, para o debate, convidar, né, todos e todas que tenham interesse, né, pode vir aqui na frente, ou pode, às vezes, anotar e a gente lê, mas seria melhor vir aqui, falar, fazer sua manifestação, né? Então, a gente aguarda aqui. Meu nome é Ana Cláudia, sou estudante de Serviço Social da UFTM. Muito bem-vinda. Obrigada. O UFTM é Uberaba. De Uberaba. Uberaba. Queria perguntar para a doutora Margarida se tem algum dado específico, se algum órgão disponibiliza a quantidade de suicídios pelo adoecimento do trabalho. A gente pode fazer prova também de 5, né? Às vezes nós pessoas... Olha, trazer essa discussão do suicídio no trabalho, não sei como o professor Lacaz vê, mas ainda é um desafio. Escrever sobre essa questão ainda é um desafio. Tanto que, apesar da iniciativa do Setembro Amarelo, que é importante, dar visibilidade a algo que até pouco tempo não se discutia. Não estou aqui nem pensando, é a forma correta, não interessa. Está dando visibilidade a algo que acontece na sociedade, mas sempre é mais voltado para a faixa etária até os 28, 30 anos de idade. E aquele trabalhador que está lá dentro, que morreu em consequência da pressão, é algo assim que simplesmente não se fala, não existe. Se falou um pouco mais do suicídio relacionado ao trabalho, não sei se vocês lembram, quando teve uma grande reestruturação de algumas empresas na França e que isso eclodiu com tudo, aí começou-se a falar um pouco, mas a mídia só fala aquilo que lhe interessa, porque vai falar contra o capital, não há por que falar, então se encobre. Então o nosso desafio é muito grande trazer à tona que sim, mesmo aquele jovem que morre tem uma responsabilidade social muito grande. Normalmente a gente culpabiliza ou a família, culpabiliza o próprio jovem que é desajustado, sem olhar que cada um de nós é produto dessa sociedade que vive. Mesma coisa em relação ao trabalho. Eu queria ouvir o Lacaz, tem alguma coisa a falar sobre isso? Acrescentar? Vou apresentar uma informação. Em contato com uma enfermeira, até do hospital aqui, privado, né, do Hospital Unimed, segundo ela, a cada 3 dias em Franca tem uma tentativa de suicídio. Tá? Então, não é um dado oficial que está disponibilizado em algum lugar. Aí eu acho que é importante a gente pensar nessas questões. No Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de notificação e de estatísticas, né? Nós não temos esse olhar atento, tem que notificar. Enfim, não tem essa cultura nos serviços, a formação na área da saúde não tem esse olhar epidemiológico aí para favorecer a construção de dados fidedignos. Mas o que eu posso dizer é que, segundo essa enfermeira, tem finais de semana que você tem 3, 4 pessoas no CTI, na unidade intensiva, em decorrência de tentativa. Tá? Alguns chegam aí a óbito. Claro que está causas variadas, né? Não é só do trabalho. Né? Do trabalho, em geral, acaba ocorrendo no próprio ambiente de trabalho para marcar, né, como a causa. Mas ainda assim eu não teria dados aqui, mas a gente sabe que tem dados, né? A gente teria que buscar aí para te passar, tá? Só contar uma coisa, mais ou menos há uns 3 anos atrás, e se escondeu esses dados, na verdade, uma médica em Bauru, ela termina se matando no dia do plantão. É muito interessante vocês observarem uma coisa. É muito interessante. As pessoas que se suicidam em consequência do trabalho, normalmente, não estou dizendo que é 100%, mas normalmente se suicida próximo à empresa, ou à universidade, ou dentro do próprio local de trabalho. Né? Tem um caso de um professor do ABC, que ele chegou a ser vice-reitor, e depois de um momento ele começou a sofrer muito assédio moral dentro do próprio ambiente de trabalho. Esse moço, que tinha um nível altíssimo, digamos assim, de escolaridade, de conhecimento, ele entra no processo de depressão depois de um tempo, ele se escolhe, olha que loucura, ele chegava dias que ele chegava na universidade, ele se escondia embaixo da mesa e ficava ali, quietinho,
escrevendo coisas. Ele deixa uma carta, foi uma das cartas mais emocionantes que eu já li sobre a questão do suicídio. Naquela carta estava muito claro que ele ia se suicidar. E ele se suicida. O que ele faz? Ele se joga do 11º andar da universidade lá no ABC. Vocês têm lembra desse caso? E ele se joga imediatamente, e isso é uma coisa generalizada, imediatamente a Universidade do ABC, né, diz como justificativa que ele estava com problemas conjugais e que a esposa tinha pedido separação porque estava apaixonado por um outro. Então essa coisa termina pegando a família como um todo, né, e um silêncio inclusive que se forma. Lá na Unifesp também teve um suicídio de um professor muito famoso. E o mais triste que eu vou te dizer aqui agora, a minha categoria, a nossa categoria, é a categoria onde tem o maior índice de suicídio, todo mundo calado. Todo mundo. E quando a gente fala, cria uma espécie de mal-estar. É como se essa área, que é terrivelmente pressionada, não pode falar dessa sua pressão interna, desse seu, porque parece como se fosse um desajuste do indivíduo. Então, é uma categoria que o índice de suicídio é bastante alto. E tem outras coisas também que é bastante alto. Obrigada, Margarida. Quem mais? Posso falar daqui? Pode, seria bom vir aqui, porque a gente está filmando. Aí você vai se mostrar no público. Acho que é o que você não quer. Diante da pressão. Sob pressão. A quem mais tem interesse em fazer perguntas, já podia vir aqui para frente. Boa noite. Meu nome é Moisés, também sou de Uberaba, militante comunista ali do Triângulo Mineiro, que não é uma tarefa fácil. Sou professor da rede privada e servidor público lá na cidade. Antes de mais nada, eu queria também render homenagens à camarada Poliana, militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, e trazer os sentimentos da militância de Uberaba também para todas as camaradas e os companheiros aqui de Franca. O apontamento que eu quero fazer, na realidade, não é dirigido a nenhum especificamente, mas eu penso que pode ser debatido por toda a mesa, né? As falas iniciais aqui, pelo menos para mim, apontaram o projeto neoliberal como um grande responsável por essa série de elementos que estão sendo discutidos aqui, que na realidade não são exceções, né? Assédio moral, as reformas sempre com a desvantagem para os trabalhadores, mas que são na realidade a regra de um projeto que já está estabelecido e que vem avançando cada vez mais por inúmeros fatores que a gente precisa compreender e, mais do que compreender, saber enfrentar. O Ronaldo, inclusive, termina a sua fala fazendo um apontamento muito importante que remete para aquilo que a gente está vivendo nesse exato momento, né? Que é esse palco, a encenação eleitoral de uma democracia sempre enunciada de forma positiva, mas que nós sabemos que tem sérios limites, principalmente quando, apesar de inúmeras candidaturas se apresentarem, existe pouca diferença no projeto econômico que é defendido por essas candidaturas, né? Basta nós lermos aí os projetos de vários candidatos e veremos que o projeto liberal é a tônica de muitos. Apesar de alguns, na sua face, assustarem mais, a maioria dos que se apresentam tem o mesmo projeto econômico, que vai continuar agindo contra os sindicatos, contra os trabalhadores, instituindo o assédio moral como uma regra, não como exceção, e agindo para desestruturar o SUS e todas as conquistas aí que a classe trabalhadora vem angariando no curso de muito tempo e de muita luta. Então é nesse sentido que eu queria fazer esse apontamento, inclusive para que a gente discutisse todas essas questões que foram colocadas para a mesa no plano estrutural, para entender que não basta simplesmente encontrar um falso salvador, né, para que a gente possa mudar, mas que esse projeto neoliberal também precisa de um projeto antagônico de classe para ser superado, e que não vai ser
em outubro agora, apertando o botão lá da urna eletrônica, que nós vamos fazer frente a tudo isso, né? E para que a gente também não compre esse falso discurso que vem sendo inclusive propagado por muita gente em tese esclarecida, de que existem o menos pior, quando nós sabemos que o projeto de grande parte dos que estão aí na vanguarda aí do processo eleitoral é exatamente o mesmo. E que isso não passa de uma encenação, porque no final das contas nós sabemos que os votos para aprovar a reforma trabalhista saem da maioria dos partidos que estão lá na frente desse projeto eleitoral e defendendo o projeto neoliberal como a única possibilidade possível, e nós sabemos que existem outras possibilidades, mas que não virão de falsos salvadores, certamente. Obrigado. Obrigada, Moisés. Mais alguém? Porque aí a gente já fecha o bloco e coloca... Luana, vem cá. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Luana, eu sou assistente social e militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro. A minha pergunta vai para a professora Margarida, mas acredito que os outros membros da mesa têm condição de responder. A gente sabe que para a gente identificar o adoecimento pelo trabalho, precisa estabelecer nexo causal, e que existe uma dificuldade muito grande nisso, inclusive quando a gente pensa o acolhimento no próprio SUS, né? De identificar isso por meio da entrevista, né? E aí, pensando não só no adoecimento pelo trabalho, de a quantas anda essas notificações, o que a gente tem de dados atualmente, é com relação ao assédio moral, né, que é mais difícil ainda de ser comprovado, e quando você chega com qualquer outra patologia que vem da questão do assédio moral, ele é muito difícil, ele é muito subnotificado, ele não aparece, né? E aí eu não sei a quantas andas também esses dados, aí gostaria que vocês dissessem um pouco. Muito obrigada, Luana. Mais alguém? Então eu vou passar aqui para quem que começa? Na casa? Continua a ordem? Tá vendo? Isso é cansaço. Falou de assédio moral, vem para cá. Isso é cansaço. Ai, Luana, vou deixar então o Moisés para o Lacais. Luana, existe sim formas de você, com qualquer patologia relacionada ao trabalho, fazer o nexo causal. O que acontece na questão do assédio moral? O assédio desencadeia a doença, não é patologia, não é doença. O que acontece com o assédio é que, assim, se você pensar em termos de qualquer que seja a unidade de um centro de referência, qualquer que seja, o centro de referência está até mais bem preparado para isso. Qualquer que seja o profissional ou de empresa, isso daí desaparece mesmo. Ou qualquer que seja o outro profissional relacionado à saúde do trabalhador. Se você não escutar a história atentamente, se você não for atrás do evento sentinela, que diabo é isso? Tem algo, ninguém entra no primeiro dia numa empresa sendo humilhado. Situação raríssima. Eu só tive um caso até hoje de discriminação racial no primeiro dia, na nossa categoria inclusive. A trabalhadora chega, tem uma festa de aniversário, ela, como está chegando, procura saber o que é, essa é aquela doutora que está fazendo aniversário. Ela negra, vai até lá cumprimentar a doutora com a maior educação. E a doutora diz, não, não me toque, eu não aceito abraço de negro. Você imagina o que é isso no primeiro dia de trabalho? Você imagina o que é isso? Então, o evento sentinela é importantíssimo a gente saber o que ocasionou. Qual foi o momento? Quando você tem o evento sentinela, você vai construindo. Eu até hoje, apesar do tempo que eu tenho ouvindo trabalhadores,
muitas vezes eu tenho que chamar o trabalhador de novo para conversar com ele. E nunca, nunca, a minha primeira vez em que um trabalhador ou uma trabalhadora me pede para examinar, para contar a sua história, fico menos de 2 horas. Impossível. Agora eu te pergunto, dentro de um centro de referência, é possível ficar esse tempo com um trabalhador? E você acha que isso não é intencional? O tempo, o médico, o psicólogo tem também uma meta a ser cumprida. Ou não tem? Também não tem muito interesse. Segundo, você firmar o nexo causal precisa ousadia. Eu sempre digo, ousadia, enfrentar, avançar, porque tem muitas CATs emitidas em consequência de depressão causada pelo assédio moral. O que é que acontece? Também a gente falou isso, não sei se a gente falou isso aqui hoje. Nós médicos e todos que estão aqui na sala, tem uma formação ainda cartesiana. Que diabo é isso na medicina? Eu só acredito naquilo que eu meço, naquilo que eu peso, naquilo que eu tenho um exame que me diga, tem isso. Se eu não tenho esse exame, eu não creio. Então, você tem uma perda auditiva, dá para você fazer o exame da perda auditiva. Você tem uma intoxicação por chumbo, dá para você fazer o exame. E assim sucessivamente. Você tem alerta, né? Dá para você ir lá, conversar sobre a produção. Quando você chega no assédio, você tem que dominar a organização de trabalho. Você tem que saber que diabo é uma tarefa. Como é que eu passo a tarefa para o trabalhador A, B, C? Como é que se dá essas relações dentro do ambiente de trabalho? Como é a cultura dessa empresa? Enfim, eu tenho um tripé que eu tenho que aprofundar nesse tripé e que dá trabalho, que não é em 5 minutos, para eu construir a história. Construir um nexo, não tem nenhum profissional que possa destruir esse nexo, porque normalmente o pessoal termina sendo superficial nisso aí. Então, temos sim muitas cartas emitidas, né, reconhecidas, mas com briga. Eu posso te falar aqui de São Paulo com briga, e que não é fácil. Né? O que é que a gente fez do ponto de vista, quando a gente começou a estudar isso, estava dentro de um sindicato, o que é que a gente fez? Muita reunião com os centros de referência de saúde do trabalhador. Para quê? Para sensibilizar o colega, a colega, a ouvir, e dentro dessa escuta, que era fundamental ouvir. Então, a primeira coisa é ir atrás do evento sentinela. E ter a consciência, é raro, ninguém entra sendo humilhado já no primeiro dia. Então, é um processo. Segunda coisa, mas e como é que eu caracterizo? Se tem a repetição, eu não vendi minha força de trabalho para ser humilhada. Se tem o desrespeito, a repetição, e que isso está associado com a minha dificuldade, para dar produção como eles querem, já que sempre está aumentando a meta, se isso se repete ao longo da jornada, ao longo dos dias, eu não preciso, isso foi um debate que você não imagina. Como a gente debateu isso, nossa, olha, como a gente debateu isso, enfrentou inclusive o processo para a gente dizer, olha, uma humilhação no trabalho que seja, é um ato de violência. Não é o assédio, mas é um ato de violência. Hoje isso é aceito pelos juízes em todas as comarcas, em todas as instâncias, mas foi muito difícil. O que é que o pessoal queria aqui no Brasil? Seguir um modelito que Leima, lá na década de 70, 80, estudou. Gente, quando ele estudou isso, não tinha esse mundo do trabalho com as mudanças que tem hoje. Então, não pode parar no tempo para você fazer um diagnóstico que é muito dinâmico. Então, nós dissemos, olha, não precisa 6 meses. O que precisa é a repetição do próprio processo, do próprio ato. Então, se eu te humilho hoje, amanhã de novo, opa, pera, vou ficar o quê? Vou ficar, vamos esperar aquela doença para poder... Então, aí eu tenho vários caminhos. Sempre a gente orienta, procura ter um sindicato. O grande problema é o quê? Quando a gente chega no sindicato, não estou falando ele, tá? Estou falando dentro da minha experiência. Quando é que a gente chega? Transfere para o advogado. Transfere para o médico. E fiz alguma coisa. Não fez. Não fez. A obrigação também é exigir uma fiscalização dentro dessa empresa. Mas é possível fiscalizar? Claro que é possível fazer vigilância. De novo, tem que ser uma auditora que, de fato, converse com os trabalhadores, com o conjunto. Não aceite a presença do gestor ali dentro, porque senão vai ter discriminações, retaliações com todo. Enfim, a gente está com um novo risco. Então, do ponto de vista da medicina, a gente diz que o assédio moral é um risco, está inserido dentro dos psicossociais. Do ponto de vista do direito, nós estamos aí diante de um leque, de um
quantidade de danos morais, e aí uma série de... Enfim, a depender da área em que você esteja, você tem um olhar, e esse é o desafio da violência. A tipologia da violência é de uma complexidade tão grande que exige de cada um de nós ter esse olhar aprofundado, né? Você não tem só essa violência no trabalho, ela vai tendo reproduções em outros momentos da vida, inclusive daquele trabalhador. É um desafio, e esse é o desafio, e por isso eles vêm com tudo, né? Principalmente com os profissionais. Hoje eu estava contando ao Lacaz os processos que eu já levei em consequência do assédio. Tanto que o início desse ano eu digo, vou deixar isso e vou estudar outra coisa, vou me envolver com outra coisa. Comecei a fazer um curso de pós em envelhecimento saudável, porque a coisa é muito pressionada, é muito pesada. E nessas horas é fundamental a gente ter o sindicato lutando, compreendendo, não só passando, transferindo responsabilidade, mas compreendendo que a gente está falando. Eu sempre digo o seguinte, quando você discute a violência no trabalho, você está discutindo a relação capital-trabalho. Não dá para você fugir disso. Ela em si já expropria, ela em si já explora intensamente. O assédio é o afloramento em palavras, em gestos, dessa intensificação, quando ele pergunta, mas espera aí, a questão, o projeto neoliberal, eu te diria que aumentou intensamente. Se você me perguntar assim, a humilhação se desistiu, sim. Mas a intensificação dela como um método de administrar o trabalho, como um método de submeter o outro, como um método de sujeitar o outro, e que ele fique totalmente dócil para os desígnios do capital, não dá como negar, né? E por isso que eu terminei falando minha fala, socialismo ou barbárie. Senão, meu querido, ou qualquer outro que você queira me dar, mas dentro desse trajeto eu não creio. Enfim, vamos passar aqui. Acho que passa para o Ronaldo, porque ele ficou por último da outra vez, né? Tá. Eu vou só... como é que fala? Aí agora o Lacaz fecha, né? Vou só me despedir, fazer um encerramento aqui, né? Quero agradecer mais uma vez aí pelo... Eu já estou me despedindo, né? Quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? Parabenizar aí a equipe pela organização, né, do evento, né? Uma importância muito grande. Parabenizar também aí a doutora, o professor aí pela brilhante contribuição, né? E parabenizar também todo o pessoal do plenário aí, tanto para a presença, né, e a participação de todos. Bom, eu vou estar abrindo aqui um parênteses que ficaria a noite toda, né? Mas uma coisa que a Margarida falou, que eu acho que a gente precisa pensar muito sobre ela, é que o assédio moral, na verdade, ele é a aparência. A essência da questão está em outro momento, está em outro lugar. A essência está justamente na forma de organização do trabalho capitalista hoje, né? Quer dizer, o assédio moral é apenas um epifenômeno. Mas o que está na base do assédio moral é justamente essa questão da organização do trabalho, que submete, que captura a subjetividade, que propõe meta, que permite que um trabalhador brigue com o outro e seja o capataz dele mesmo. Quer dizer, isso é a essência do fenômeno do assédio moral, porque um grande perigo que a gente tem, eu não estou dizendo que a gente não deve discutir o assédio moral, né, é você judicializar o conflito social. Quer dizer, na verdade, o que está na base do assédio moral é a grande forma de exploração e de organização do trabalho no capitalismo moderno, entendeu? Eu acho que essa é a grande discussão. Evidente que é importante ter diagnóstico, ter denúncia, ter informação. Agora, a discussão, o buraco é bem mais embaixo, né? Eu acho que isso, e a Margarida acho que vai concordar comigo, porque em algum momento as pessoas, não, se é contra, não sou eu, né? Várias pessoas falam, e ela também deve concordar. Nós temos que discutir a questão das relações sociais de trabalho e a exploração que se estabelece no capitalismo, né? Quanto ao Moisés coloca, né, eu também acho que não existe salvacionismo, né? O que está colocado aí não vê um grande salvador, quer dizer, a população, se estiver esperando isso, vai quebrar a cara, né? Nós temos que nos organizar para, inclusive, questionar uma série de situações que foram colocadas como situações
de emancipação, que na verdade não são emancipação coisa nenhuma, né? Quer dizer, na verdade, sobre o PT, e aí eu vou dizer porque, né, eu questiono, o que houve foi uma espécie de cidadania pelo consumo, né? E essa cidadania ela é muito frágil. No momento que você não tem mais capacidade de vender as commodities, que você não tem mais a capacidade de desenvolver o mercado interno, isso cai como se fosse um castelo de cartas, né? Quer dizer, essa perspectiva de você fazer conciliação de classe não leva a nada, né? Então eu acho, e aí concordando com o que a Margarida coloca, que no capitalismo não tem saída, né? Eu acho que isso é uma coisa que, se a gente for discutir a fundo, inclusive tem uma perspectiva que está colocada de que daqui a 50 anos, se continuar do jeito que as coisas estão rolando, o mundo vai ter 500 mil habitantes que vão provavelmente habitar a Groenlândia. O resto do planeta vai ser devastado sob essa forma de exploração da natureza e do homem pelo homem, né? Então eu acho que não tem saída no capitalismo, até porque cada vez mais o trabalho vivo vai ser substituído pelo trabalho morto. E não vai ter, quer dizer, não, vai aumentar o emprego. No capitalismo não vai ter emprego para todo mundo. Vai ter trabalho, mas emprego não, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Ou a gente se conscientiza disso, né, e luta para mudar esse modo de produção, ou a gente vai ficar falando entre nós mesmos aqui e provavelmente morrendo todo mundo abraçado, né? Porque não há saída. Não há saída do ponto de vista de uma solidariedade, de uma sociedade emancipatória, né? Agora, se for a briga de todos contra todos, a saída está colocada aí, né? Essa eleição, inclusive, tem um cara que está propondo isso, né? Então, eu acho que, diante do que a Margarida colocou, diante do que o Sebastião também coloca, né? Quer dizer, que os sindicatos têm que voltar a ter um papel protagônico nessa discussão, e numa perspectiva, inclusive, de superar essa realidade que a gente está vivendo do ponto de vista, inclusive, da saúde dos trabalhadores, né? Porque a saúde dos trabalhadores também é reflexo dessa forma de exploração. Acho que o campo da saúde do trabalhador abre essa discussão justamente colocando no centro da discussão a categoria marxista processo de trabalho, né? Quer dizer, a partir desse conceito que a gente vai entender todo o quadro de mortalidade que está acontecendo no mundo, que não é só no Brasil, né? Hoje a predominância das doenças psicoafetivas, do sofrimento mental, das doenças psicossomáticas, dos riscos psicossociais, são no mundo todo, né? As pessoas estão ficando deprimidas, se suicidando, ficando descontentes com o que fazem, né? E a gente tem que resgatar justamente esse aspecto humano do trabalho, né? Quer dizer, o lado do trabalho que desenvolve as nossas potencialidades, a nossa criatividade, e não o lado ruim do trabalho, né? Quer dizer, que é um trabalho produtor de valor de troca, e não de valor de uso, né? Porque cada vez mais essa perspectiva de tudo se tornar mercadoria vai ser, né, a nossa morte enquanto sociedade. Então eu entendo que nós temos que discutir, continuar debatendo, né, mas numa perspectiva de que no modo de produção que a gente vive hoje, para mim não tem saída, né? Eu agradeço também o convite de ter vindo aqui participar, né? A Edivânia sempre muito batalhadora, né? Eu até estou cobrando dela que eu vou cobrar royalties, porque ela está me filmando e não está me pagando nada, não tem, entendeu? Obrigado, um abraço. E olha que nós... Não, eu queria, sim, agradecer a vocês e, fundamentalmente, ficar até uma hora dessa. Não sei que horas são, mas, enfim, devem estar cansados, né? Um tema alegre, né? E vocês estarem aqui, a gente só tem que ficar mais do que agradecido e mais do que feliz, né? E obrigada mesmo a todos vocês.